Boa tarde a todas, todos, irmãs e irmãos da nossa Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste ambiente virtual da nossa escola para mais uma reflexão do grupo Irmãos de Célia Lúcius. Este trabalho que acontece durante a semana, às terças, quartas e quintas, e é um trabalho que antecede ao trabalho do passe, que acontece de 16h30 às 17h. Então é um momento de preparação dos nossos corações, dos nossos pensamentos para o momento do passe, para receber as bênçãos dos nossos amigos espirituais. E como preparação para a nossa oração inicial, eu vou ler uma página pequenina de Emmanuel, mas grandiosa no seu teor. Chama-se Sustentação. Por maior seja a prova, não te afastes de Deus. Pode a estrada ser fria, no entanto, Deus te aquece. Sentes que há sombra em torno? Deus, porém, te ilumina. Se te notas sem forças, eis que Deus te sustenta. Nos piores conflitos, Deus se te faz descanso. Não desistas do bem, Deus não te faltará. Emmanuel. Essa mensagem ela foi extraída do livro Tocando o Barco, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai misericordioso, de infinita bondade. Agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, irmanados neste ambiente da nossa casa, da nossa Escola Jesus Cristo, este ambiente de bênçãos, este ambiente que nos faz sentir o alívio das dores, este ambiente que, mesmo estando distantes, nos promove grandes emoções e nos faz sentir que sem ela, sem a nossa casa, sem a presença dos nossos benfeitores, estaríamos todos nós muito entristecidos, mais do que o momento sugere, um momento que é um momento de dor, um momento de aflição coletiva, mas com os eflúvios que vêm desta casa, este lar, este farol que nos ilumina, este jardim que perfuma as nossas tardes, as nossas manhãs de domingo, as sextas-feiras. Agradecemos, ó Pai, por esta bênção. Pedimos que fiques conosco e que nos inspire neste momento para que o nosso estudo seja um estudo proveitoso, em primeiro plano para nós, para todos nós, seus filhos. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas da nossa Escola Jesus Cristo, a mensagem de hoje é um texto que nos toca a todos, tenho certeza. A mim posso dizer que é um texto que toca profundamente a minha alma. Esse texto do professor Clóvis Tavares, que está no livro de Jesus para os que sofrem, e é um texto que vem nos acalmar os corações em momentos muito difíceis, em tempos difíceis, e serve-nos de consolo, de amparo. E o texto tem o título de Segura minha mão, Pai. E é um texto
com muita sensibilidade, retirado de uma outra história que o professor Clóvis vem nos contar, e vale a pena reler, vale a pena estudá-lo. Então, meus irmãos, eu vou ler a página. E como epígrafe, o professor Clóvis usou o o capítulo 1 e o versículo 66 de Lucas, que diz: quem será este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E o texto inicia assim: uma velha página escrita por humilde madeireiro americano nos fala da ternura filial de um garotinho enfermo, transfigurado em símbolo de fé, da segura fé que devemos conservar na divina providência. O pequeno texto aqui resumido dá notícia de um pai, o Carlos, que tinha um filhinho no hospital. O menino já havia saído da sala de cirurgia, onde sofrera delicada intervenção. Estava agora em modesta enfermaria, adormecido. Thornton, o madeireiro, viu o pobre Carlos em lágrimas, transtornado, junto ao leito do seu filhinho. Ouviu também suas lamentações. Por que não chamara um médico mais cedo? Por que não dera maior atenção aos sintomas da enfermidade do pequenino? Por quê? Por quê? Algum tempo depois, cessado o efeito maior da anestesia, o garotinho abriu os olhos e sorriu levemente ao ver seu pai perto do seu leito. Estendeu a pequenina mão, ainda febril, para o genitor e disse-lhe num sussurro: segura minha mão, papai, está doendo tanto. O carinhoso pai apertou docemente entre as suas a mãozinha do filho. O menino tornou a sorrir e adormeceu de novo. Foi então que Carlos também fechou os olhos e também falou no murmúrio de uma prece que lhe subia do coração. Segura minha mão, pai, eu sofro tanto. E o professor Clóvis, então, continua o texto. Ensinou-nos Jesus muitas coisas belas sobre o Pai cheio de amor, o Pai nosso que está nos céus, onipresente em seu universo imensurável. Ele é o Senhor da criação inteira, sabemos, embora não possamos conceber a essência de seu espírito nem a beleza de seu poder. Aprendemos, contudo, com o Mestre Divino que em sua casa infinita há muitas moradas e que essas muitas mansões serão nossas vivendas após esta vida transitória. Não sei se isso acontece com todos, mas essa declaração de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, é para mim de significante beleza e de supremo consolo. Esse conforto que nasce da sensação viva, bem viva, de que o Pai compassivo da parábola é a imagem do nosso Deus, do Pai de todos os filhos pródigos da terra dos homens. Jesus surpreendeu seus contemporâneos, especialmente os fariseus e escribas, por nos haver dado um retrato espiritual de Deus, verdadeira revelação. Um Deus de amor, um Pai afetuoso, rico de misericórdia e de cuidado conosco. Em seu relacionamento com Deus,
o incomparável mestre usava o tratamento mais carinhoso que se possa imaginar, feito de terna intimidade e confiança. Pai. Na língua que Jesus usava, o aramaico, essa palavra se traduz por Abba, que é realmente nem mais nem menos o tratamento empregado pelo garotinho enfermo. Significa querido pai, papai. Era o mesmo que as crianças judias usavam em suas orações infantis. E também o mesmo que Jesus empregava em suas ações de graças ou em suas súplicas. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Está em Mateus 11, 26. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. Preciosas lições, diz o professor Clovis. O carinho do trato não exclui o respeito. O amor ao Pai querido não faz esquecer a altíssima reverência ao Senhor do céu e da terra. O Abba não elimina o Adonai, Senhor. Do mesmo modo, a súplica por auxílio não arreda o espírito de submissão aos supremos desígnios. O Senhor segura minha mão está em harmonia com o seja feita a vossa vontade, seja feito o que tu queres. É confortador experimentar que a oração cristã é tecida de ternura, de confiança, de doce intimidade, de respeitosa adoração, de submissiva humildade. É para você que sofre, meu irmão, esta relembrança de um fato real. Também você, também eu, qualquer de nós, na vida entrelaçada de amarguras ou nas circunstâncias cruciais da provação, hoje e sempre. Cada coração quebrantado pode erguer-se na oração da fé e clamar ou murmurar, na paz ou na tormenta. Pai querido, segura minha mão. Clóvis Tavares. Meus irmãos, esta belíssima página, ela só já seria necessária e suficiente para a nossa reflexão, só a leitura dela. Qualquer complemento aqui de minha parte seria totalmente dispensável. E essa página traz essa criança que o professor Clovis chama, de esse menino, esse garotinho enfermo, transfigurado em símbolo de fé, da fé segura, da segura fé que devemos conservar na divina providência. E gostaria de ressaltar, meus amigos, meus irmãos, ressaltar aqui, na leitura alguns trechos apenas, porque sabemos que existe nestas páginas do professor Clovis toda a conclusão, tudo que já foi ensinado por Jesus. Mas aqui eu queria destacar alguns trechos, essa velha página escrita por um humilde madeireiro americano de que o professor nos fala, e que traz esse exemplo real dessa criança que estava no seu leito
enfermo, gravemente enfermo, mas que transfigurava a fé, a segura fé. E lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, gostaria de lembrar aqui, no capítulo 19, vamos, a fé transporta montanhas, vamos ler só um trechinho. No item Poder da Fé, no 4º parágrafo, eu gostaria de destacar a verdadeira fé se conjuga a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. E um outro trechinho que está no 3º parágrafo, Kardec também nos traz que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Essas observações são muito importantes. Faculta a paciência que sabe esperar. Nessa sequência, meus irmãos, do texto do professor Clovis, aqui tão bonito, mostrando esse momento da enfermidade do pequenino, da dor que o pai também carregava. Há um detalhe importante para cada um de nós, que nos atentemos para o zelo, né? O olhar para o outro, esse outro que está perto de nós, que está em nosso lar, né? na nossa casa. Perceber um filho, um neto, um irmão, um amigo, que muitas vezes não está em nosso lar, em nossa casa, mas um amigo que percebemos não estar muito bem. Eu percebi, né, nas entrelinhas esse zelo, esse cuidado, né, com que o professor Clovis trouxe a história desse madeireiro, né, que conta a história do Charlie e do seu filhinho. E no trabalho com as crianças, esses anos de magistério, percebemos muitas vezes as crianças, os adolescentes, cada vez mais perdidos, necessitados da atenção, a atenção maternal, paternal, e muitas vezes se queixando, né? As crianças se queixam dessa ausência. E como é importante, em tempos tão difíceis, termos esse olhar para os pequeninos que estão à nossa volta, para as pessoas de uma forma geral, praticando, exercitando a empatia. Um outro ponto também, quantas vezes estamos na correria do trabalho, nas atribuições da casa, e um familiar nos solicita atenção, às vezes num momento que estamos mais atarefados, e quantas vezes, né, nós não paramos, não damos atenção. Essa delicadeza do texto me fez pensar nessas duas situações. E aí o Charlie, na história, o Carlos, né, ele pergunta por quê? Por quê? E ele se questiona, né? Ele poderia ter tomado algumas atitudes, ter prestado atenção nos sintomas, ter procurado um médico mais rápido. E nos lamentamos, muitas vezes nos queixamos. E aparentemente nós não temos as respostas. Nós queremos soluções, mas não temos a resposta. E aqui, destacando ainda as palavras do professor Clovis, né, que cessado o efeito da anestesia, o pequenino, ele acorda, abre os olhos e ele sorriu levemente, lembrando que a fé, como Kardec nos disse, precisa ser, a verdadeira fé precisa dessa calma. E ele sorriu levemente ao ver seu pai perto do leito, como se aquele instante ali fosse um instante de calma, porque o pai estava perto, estava ali junto dele. E ele estendeu a mão pequenina. Nesse gesto,
infantil de procurar pela proteção do seu pai, pelo genitor, e pediu ao pai que segurasse a sua mãozinha porque estava doendo tanto. E o pai, carinhoso, claro, apertou docemente a sua mãozinha, guardou-a entre as suas, e o menino sorriu e adormeceu. Voltou a dormir nesse instante, com a presença desse amor paternal que pede a presença, solicita, pede que segure a mão e a entrega, e se entrega, confia e depois adormece, porque sabe que o pai está ali. Sabe que o pai está ao seu lado, está junto. Essa presença paternal, essa proteção. E ele sente confiança, ele confia. Segura minha mão, pai. Eu sofro tanto, também disse o Carlos. Nesta hora em que o filhinho adormece, ele se vê também como filho que precisa da proteção paternal, a proteção do Deus misericordioso, a força, a coragem para enfrentar aquele momento difícil. E ele pede: segura minha mão, pai, eu sofro tanto. E meus irmãos, é a oração que muitos de nossos corações já formularam em tantos momentos de aflição, momentos de dor, momentos de dúvida, de angústia. A dor do filho era sua. Ele não podia livrá-lo de senti-la, mas podia pedir ao Pai misericordioso, ao nosso Pai, que também segurasse a sua mão naquele momento tão doloroso, de tanto sofrimento. E mais adiante, o professor Clóvis lembra da presença divina, como onipotente, onipresente, onisciente. Jesus nos ensinou que Deus está em toda parte, que Deus é o Pai cheio de amor, o Pai nosso que está nos céus, mas onipresente em seu universo, onipresente, onipotente, onisciente, sabe de tudo e é todo poder. E mais adiante, o professor Clóvis nos diz que Ele é o Senhor da criação inteira. Sabemos, embora não possamos conceber a sua essência, não podemos. Mas, meus irmãos, podemos sentir. Não podemos compreender Deus ainda. A beleza do seu poder, da sua essência. Na mensagem Diante de Deus, de Emmanuel, ele nos ensina a maneira correta de nos posicionarmos diante de Deus. Uma mensagem belíssima que vale a pena ser lida diante de Deus. E Emmanuel nos diz que nós não possuímos ainda inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Não compreendemos Deus ainda na sua essência, na sua grandeza, mas nós podemos sentir-lhe o amor, a proteção. Precisamos nos conectar, precisamos orar. E Jesus nos apresenta Deus como esse Pai misericordioso, amoroso, Pai amoroso das suas criaturas, como sabedoria profunda, justo, bom. Jesus nos mostra Deus um protetor de nossos corações, que age muitas vezes em silêncio, que nos socorre, nos ampara a todo instante. Segura nossa mão, envolvendo-a sempre entre as suas, embora muitas vezes não sintamos e jamais possamos ver e imaginar. Mas é assim.
Assim como naquela história em que nos momentos mais difíceis, aquele homem com as pegadas na areia imaginou: nossa, nesse momento que só tem uma pegada, são os momentos mais difíceis. E revela-se que naquele momento só havia 2 pegadas, as suas? Não, a do pai, porque o pai o carregava nos braços. Então, meus irmãos, o professor Clovis aqui ainda exalta que nós aprendemos com tudo, com o mestre, em sua casa infinita, que lá há muitas moradas. E há algo muito interessante aqui, quando o professor Clovis chama atenção para esse momento em que Jesus declara que na casa de meu pai há muitas moradas. Nós aprendemos com o mestre, né, esta verdade. Vou preparar-vos lugar. E o professor Clovis diz que é para ele diz: o vou preparar-vos lugar é para mim de significante beleza e de supremo consolo. Esse conforto que nasce da sensação viva, bem viva, de que o Pai compassivo da parábola é a imagem de nosso Deus, do Pai de todos os filhos pródigos da terra dos homens. Olha que interessante, meus irmãos, o professor Clovis diz aqui que para ele era de significante beleza. Muito importante, porque o professor Clovis, na sua primeira mensagem, que está no livro A Saudade é o Metro do Amor, organizado por Flávio, o professor Clovis, em sua primeira mensagem, que se intitula A Saudade é o Metro do Amor, a mensagem dedicada à Dona Hilda, ele diz: sabia que o desamparo não existe e me rendi aos desígnios do Senhor, conquanto no íntimo quisesse persistir na tarefa. O desamparo não existe, existe misericórdia. Professor Clovis, no momento da desencarnação, formula a oração e faz essa conexão com o amparo divino. Existe misericórdia. E ainda, meus irmãos, Jesus surpreende seus contemporâneos. Que interessante, especialmente os fariseus e escribas, por nos haver dado um retrato espiritual de Deus, verdadeira revelação, um Deus de amor, um Pai afetuoso, rico de misericórdia, de cuidado conosco. E aí voltamos à epígrafe que o professor Clovis escolhe nesse momento. Quem será este menino? E a mão do Senhor estava com ele, a mão protegia. Trata-se aqui do momento do nascimento de João Batista. Por meio do nascimento de João Batista e Jesus, em seguida, com a colaboração de Isabel e Zacarias, de Maria, de José, a história faz a grande curva e inicia a realização das promessas de Deus. Era o amparo mais uma vez, e a mão do Senhor estava com ele, com João Batista, que inicia todo o trabalho que Jesus preparou, o caminho, o precursor, e Jesus em seguida nos traz o amor infinito de Deus, a misericórdia infinita. E a mão do Senhor estava com ele, por símbolos muito especiais. Sabemos que Zacarias e Isabel eram de idade avançada, não tinham filhos, e João Batista foi marcado como alguém destinado a alguma grande obra. Por isso, estava amparado pela mão do Senhor. A proteção do Pai estava com ele. E o significado do nome de João é muito interessante, meus irmãos, que Deus é misericordioso. É muito bonito e muito interessante. Ou ainda, algumas outras traduções dizem Deus é benevolente.
Que maravilha o significado do nome João. E seu relacionamento com Deus, o incomparável mestre, usava o tratamento mais carinhoso que se possa imaginar, feito de terna intimidade e confiança. Pai. Que bonito, meus irmãos. Na língua que Jesus usava, né, o aramaico, essa palavra era traduzida por Abba. Abba, que significa querido pai, papai, mas que também não elimina o Adonai, o Senhor de nossas vidas, que nos auxilia, que nos protege, nos fortalece, e que mesmo nas nossas súplicas, quando pedimos o auxílio, também não arreda o espírito de submissão aos supremos desígnios. Aí o professor Clovis começa a concluir: o segura a minha mão está em harmonia com o seja feito que tu queres. É muito confortador, meus irmãos, imaginar como nos enche de esperança saber que temos Deus, nele, um Pai misericordioso, um Pai amoroso e sempre presente em nossas vidas. E é através da oração que nós podemos fortalecer a nossa fé, perceber que nunca estamos sós. É dela que obtemos a força para superar todas as nossas tristezas, os nossos problemas. E o professor Clovis termina dizendo: é para você que sofre, meu irmão, esta relembrança de um fato real. Também você, também eu, qualquer de nós, na vida entrelaçada de amarguras ou nas circunstâncias cruciais da provação, hoje e sempre. E não podemos deixar aqui de lembrar a figura da querida Célia Lúcius no mês de junho, um mês em que recordamos o dia 18 de junho, essa figura central das páginas do livro, 50 anos depois, cujo coração amoroso, como diz Emmanuel aqui no prefácio, amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso da sua vida. Célia passou a sua vida inteira a entregar a sua mão, pedindo ao Pai misericordioso: segura minha mão, Pai, para que ela pudesse atravessar todo aquele percurso, aquele caminho. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus, nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A querida Célia passa por tantos momentos, os quais já conhecemos, momentos de mostrar-se firme, momentos em que confiou na presença do Pai, aceitou os seus desígnios, mas entregou também a sua mão e pediu: Pai, segura minha mão, para que eu possa vivenciar, para que eu possa viver, para que eu possa ter a sabedoria e aplicar essa sabedoria. E a Emmanuel termina aqui o prefácio: busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual. O espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes, as esperanças divinas, que ela também soube recolher. Então, meus irmãos, não percamos tempo, nós outros, nessa busca de querer saber da natureza divina. Não percamos tempo, mas
procuremos sentir a presença do Pai, a proteção do Pai em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que como aquela criança, como aquele pai em sofrimento, possamos nós também ter a sabedoria, a firmeza, a fé de formular a doce oração que pede a proteção. Pai querido, Abba, Papai, nosso Pai do céu, segura minha mão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E como oração final, eu peço licença para ler a linda oração que a querida Célia Lúcius nos deixa ao final da sua encarnação, da sua vida, modelo, exemplo para todos nós, o hino do entardecer, que é uma belíssima oração. Vamos orar, meus irmãos. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho em que andamos a aprender. Louvado sejas, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Vem a nós do céu ditoso, ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo, queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. Que assim seja, meus irmãos.